Cumprimento a igreja, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, e para os nossos ouvintes, um bom dia, um bom domingo na companhia de Deus. Amém. Os irmãos, nós estamos falando aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, situado na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, aqui na sede da ADEB, ou seja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, que tem como pastor-presidente o pastor Osival Pereira Xavier. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos ministrar mais uma edição, nós temos mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8. Nós vamos começar então, cantando um hino, louvando o Senhor Jesus. Antes, porém, o pastor Isidro vai fazer uma oração, dando abertura a esse trabalho para darmos continuidade em seguida. Muito bem, eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder, nesta manhã, como disse o professor Silas, estar com vocês para juntos aprender a palavra do Senhor. Oremos. Pai, te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede para ministrar a Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, a lição desse domingo para edificar, consolar, orientar os Teus filhos. Usa essa palavra, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, nós vamos entoar o hino de número 175, que tem por título Irmãos Amados. Irmãos amados, na companhia, na acompanhamento do diácono Eliel, no teclado. Vamos então. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e muito prudente, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui diz, irmãos amados, sede unidos, muito imprudente. É o título da nossa lição de hoje. A nossa lição tem por título: As causas da desunião devem ser eliminadas. Muito bem. A lição número 8. De plano, irmão, eu vou dizer logo onde está a lição de hoje, nosso texto básico, para quem não tem a sua revista. Encontra-se no livro de Neemias, capítulo 5, o versículo de 1
versículos 1 e 6, e depois de 6 até o 12. No mesmo capítulo, tá? Só pula de 1 para o 6, depois do 6 até o 12. Então, o pastor Isidro vai ler o texto áureo, e eu vou ler a verdade prática, e em seguida nós vamos, como de costume, fazer a leitura do texto, pastor Isidro. Maravilha. Muito bem, meus irmãos, o texto áureo tem como versículo Salmo 103, verso 1, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática diz: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo, é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Muito bem. Então, diz aí o texto, em Neemias 5, capítulo 1, diz o seguinte, aí depois o irmão diz o sexto, né? Isso. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Versículo 6 diz: ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usuras, tomai cada um do seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo vossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais, versículo 9: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vos exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Pastor Gildo, pode dar início à ministração. Maravilha. Bem, meus irmãos, como nós estamos vendo, a lição de hoje traz um assunto muito impactante. E o assunto é dividido em 4 tópicos. O primeiro é: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Segundo tópico: a união entre os judeus estava ameaçada. Terceiro, Neemias solucionou o problema. E o 4º tópico: a paz voltou a reinar entre os judeus. O objetivo geral é com o irmão Silas. O objetivo geral diz: destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Ok. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. 2. Expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E, por último, terceiro, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Vamos agora para a introdução com o professor Silas. A introdução diz: veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Que maravilha, né? Eu gostaria de trazer um adendozinho a essa introdução, dizendo para os irmãos, para as irmãs, o seguinte: observe, os judeus vindos do exílio babilônico pensavam que encontrariam uma terra que manava leite e mel. Entretanto, eis que se depararam com uma terra prestes a devorá-los. Como se não bastasse, irmão Silas, as dificuldades decorrentes da relação complexa com os povos vizinhos, havia também muitas injustiças sociais e desordens que levavam o povo ao nível de desunião e hostilidade. Foi neste ambiente que Neemias foi usado por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um só propósito. Portanto, a lição de hoje, nós vamos discorrer sobre o que Neemias fez
para garantir a união entre o povo de Deus. Passemos para o primeiro tópico, né? Que tem como tema a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. O senhor pode ler para nós? Então, qual era a base dessa união? Aí tem letra A. Isso. Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Então, pelo o item 1 do tópico, né? Entende-se que o fator que contribuiu para tal união era a fé, a crença no mesmo Deus, né, irmão Silas? Exatamente. Estava tudo certinho, né, pastor? Parece, tudo certinho. Né? Aqui, o mesmo povo, o mesmo Deus. O mesmo Deus. A renovação do templo. Pois é. Voltou os ritos da adoração. O culto a Deus era restaurado. Isso. Mas tinha um mais aí. Tinha um mais aí, né? Muito bem. Vamos adiantar um pouquinho, né? Vamos lá, na letra B, nós estamos no tópico 1. Item 1, qual era a base dessa união? Primeiro, todos eram o mesmo povo. Segundo, letra B, todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado, né, lá no ano 539, mais ou menos, pelo rei Ciro. Isso. E todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, é porque estava naquela alegria. De repente, já começou lá atrás, quando parou a obra. Isso. Aí vem a deterioração, a exploração dos próprios irmãos, os povos vizinhos, coitados. Então, realmente, havia assim, um conflito de classe mesmo, como diz o texto da lição. Eu queria fazer uma observação aqui, queridas irmãs e irmãos, sobre essa expressão união, unidade, etc. Observe. Unidade, o que é unidade? Unidade é a ação coletiva que tende a um único objetivo, irmão Silas: coesão, integração e união. Então, vou repetir. Unidade é ação coletiva que tende a um único objetivo. Qual objetivo? Coesão, integração e união. Observe, minhas irmãs e meus irmãos. Na unidade, viu, Silas? Não significa que todos se tornem iguais. Não, justamente. Que as diferenças desapareçam. Mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto, numa mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E trazendo isso para nós, dos dias atuais, podemos dizer o seguinte, queridas e queridos: a unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos produzir unidade. Viu, Silas? Por mais que nós sejamos bonzinhos, a unidade que Deus quer que nós vivamos só é produzida somente pelo Espírito Santo. Fechando. Todos aqueles que nasceram de novo fazem parte da igreja e seus membros. Portanto, deve demonstrar aos olhos do mundo de forma visível a unidade interna. Isso? Tem alguma observação? E essa união, pastor, porque não pode ver individualismo. Individualismo. Na união. Não, mas aqui é meu, aqui é seu. Não, você fica lá, eu fico aqui. Não. Porque na união dos povos, há sim há um interesse comum. Um interesse comum, muito bem. Há um interesse comum deles. Aí a igreja anda, ou aquela sociedade evolui. Isso. Então a evolução sempre para melhor, quando o interesse é de todos. De todos. Para o bem de todos também. Muito bem. Não pode haver individualidade. Aí eu quero assim, então fica aquele grupo lá. Não pode haver panelinha, não pode haver separação, né? Muito bem. Então vamos dar continuidade? Estamos no tópico 1.1, vimos qual era a base desta união, né? Isso. Agora, no item 2 do tópico 1, vamos ver que esta união entre os judeus simboliza, como já falamos, né, a união que deve haver na igreja de Deus. Eu vou ler aqui, o senhor depois faz o comentário, pode ser? Pode ser. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento, todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro de separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo, conforme Gálatas 3:28. No meio da igreja
opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma, como lá está em Atos 4:32. Irmão Silas, faça seus comentários. Pastor, a união, ela gera comunhão, Isso. né? O bem comum, como diz o texto aí. Então, o grupo, ela gera paz, ela bem. gera estabilidade, gera segurança Isso. e a força para a sobrevivência em tempo de crise, quando há, sim, o envolvimento do grupo, de Isso, todo o pessoal. E a igreja não pode ser diferente, os membros da igreja, né? Não pode ser. A igreja corre para um só lugar. Muito E bem. ainda temos a presença do Espírito Santo ainda na igreja para fomentar, para ajudar essa união. Essa união. Interessante. Nós vamos dar continuidade. Nós estamos no item 2, viu? lá. Nós vamos dar continuidade. Mas eu quero, antes de dar continuidade, queridas irmãs e irmãos, ler uma referência bíblica, viu, Lucila? Certo. Aqui em Efésios, capítulo 4, verso 3 diz, olha como Paulo orientou a igreja lá de Éfeso. Esforçando-vos, está em Efésios, capítulo 4, verso 3 ao 6, diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só. Olha o que Paulo diz. Há somente um corpo e o Espírito, como também foi chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que Paulo está falando? Que a igreja deva se esforçar, deixar as diferenças de lado e focar o propósito de Deus para a sua vida. Vamos dar continuidade? Vamos porque lá, pastor. na sequência diz, quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Isso está no nosso slide. Então, ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Irmão Sila, letra A, primeira bênção. Letra A diz aí, olha só que bênção. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. É verdade. São salvos de críticas, são alvos de crítica e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja e encontrar o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçam o que diz o salmista, né? O Salmo 133, como é a nossa verdade prática. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é gostoso, né, irmão Silas? Quando você chega na igreja, encontra um ambiente de Jesus. paz, irmãos acolhedores, pessoas Confraternizando, amigas. né? Se confraternizando. A igreja, minhas irmãs e meus irmãos, é um ambiente onde você deva encontrar o consolo, o conforto, a alegria, o prazer em estar junto. Né? Porém, para que isso ocorra, né, irmão Silas, tem que haver o quê? A união. A união em torno do quê? Em torno do propósito de Deus para as vidas. É isso? Letra B. Então, observe. Então, nós estamos falando sobre as bênçãos decorrentes da união. Primeira bênção, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Segunda bênção, letra B. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Vou ler aqui, irmão, depois você faz comentário. Pode ler, pastor. Existem cargas que cada um tem de levar sozinho. Lógico, né? Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção, na hora de aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. Monsila, comentário. Pastor, é o seguinte, olha, na igreja a ajuda deve ser bem acentuada. Porque sempre há irmãos necessitados, irmão com carga pesada, irmão com problema. Isso. Né? Então, devia ser aquela preocupação com o irmão. Como é que o meu irmão está bem? O irmão está bem e tal, conversando. Porque ser irmão gera união. Alguém vai falar, eu me senti honrado. Alguém lembrou de mim. Eu existo dentro da igreja. Quer dizer, não fica isolado. Encontrei um ombro amigo, né? Encontrei um ombro amigo. E Monsila, principalmente, minhas irmãs e meus irmãos, nesses dias difíceis de pandemia. Oh, meu Deus, é difícil. Quantos mesmo. irmãos que estão estressados, preocupados. Não é porque nós somos crentes que nós não deixamos de se preocupar, não é verdade? Quantos irmãos que até perderam emprego, estão passando por crise emocional.
E a igreja tem que ser um local familiar. Eu não né, digo pastor? nem um pronto-socorro, meu irmão. Eu gosto das pessoas. A igreja tem que ser um hospital mesmo. É, hospital. A igreja tem que ter um tratamento completo. Completo. E dentro do hospital tem um pronto-socorro. Tem pronto-socorro, tem tudo, né? É verdade, Então a igreja é. tem que ter um plantel completo para socorrer aqueles que chegam com coração dividido, coração partido, Verdade. família destruída. Não é verdade? Pastor, tantos problemas que tem, né? Pois pastor? é. Ainda mais, como falou, nesse tempo de pandemia, crise, as pessoas estão sobressaltadas, estão inseguras, né? Insegura. E a igreja é um abrigo. Agora, para que exista este ombro amigo da igreja, essa compreensão por parte da igreja, tem que haver o quê? União. União. E essa união não é em torno do que o pastor fala, tem que ser em torno, mas é em torno principalmente dos princípios do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso. Ele foi um exemplo muito grande. Quando o pastor líder ministra, conforme aqui é ministrado, baseado na palavra, óbvio que todos têm que se voltar para essa união, em torno de uma só fé, uma só esperança. Um só Deus, um só rebanho. Só Deus, um só rebanho. Uma só convicção. E quando isso ocorre, a união prevalece. Ah, prevalece mesmo. Muito bem, vamos continuar. A letra D, né? A outra bênção, né, da união é uma igreja que vive união, tem um testemunho maravilhoso. O senhor pode ler para nós, irmão Silas? Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus, tem referência bíblica. Isso. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Que Olha só. coisa maravilhosa. É uma marca, pastor. Uma união. marca. Uma marca, tem que ser uma marca, né? Isso. Interessante, irmão Ciro, interessante na oração que Cristo fez, prestes a ser entregue, né, para ser crucificado, morto em nosso lugar, ele orou, Sim, Pai, que eles sejam um. Esse um aqui, repito, Deus não está querendo que eu e você, que nós nos anulemos, não é isso? absolutamente. Deus quer que nós abramos mãos dos nossos interesses pessoais em prol dos interesses maior que é os dele para com o seu povo. Em algum momento nós temos que renunciar a alguma coisa na Isso. união. E quando assim nós fazemos, irmãos, renunciamos a nossas vaidades, nossos complexos, em prol do bem maior que é a vontade de Deus, a coisa flui. E um detalhe, como diz lá o Salmo 100, aonde há união, a bênção do Senhor é presente. A batismo com o Espírito Santo, a renovação, Milagres, encorajamento. E a coisa mais gostosa que você vê na igreja unida, os irmãos te recebem, as irmãs te recebem, Pai do Senhor para cá, Pai do Senhor para lá, aquela alegria. A gente volta edificado, reabastecido, abastecido. forte. É isso que faz a diferença. E o que me chama a atenção aqui, Jesus lá em João 13:35 disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha Queridas só. irmãs, queridos irmãos, não é fácil. Todos nós temos nossas fraquezas, nossas debilidades emocionais. Tem dia que a gente está mais na carne que no espírito. Vamos ser sinceros. Verdade. Mas escute, você é templo, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer gerar em nós o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Frutos esses, quando são vivenciados na íntegra, aí, meu irmão, a união é plena. Verdade. Observação, Ciro? Olha, a igreja que pratica união e comunhão, pastor, é uma igreja poderosa. Poderosa. É uma igreja assim, operosa, que está sempre operando. O Espírito Santo trabalha e tem liberdade para operar na igreja. Verdade. E a igreja flui, o Espírito Santo flui na igreja, como o irmão falou assim, a batismo, a cura, milagre. Olha, e outra coisa, o nome de Deus é glorificado. É glorificado, pastor. Glorificado. Ontem o pastor Sival, na terça-feira passada, né, no culto de ensino, falou muito da necessidade de haver um espírito colaboracionista entre nós. Olha. Um espírito de voluntariedade. Queridos, e nós temos observado isso na ADEB. Tem. Né? O pastor falou uma coisa que eu achei interessante. Aqui não tem crise. Tem não, graças a Deus. Sabe por quê, querido? Porque o povo, de fato, comprou a ideia de que, unidos em Cristo, somos mais do que vencedores para a glória de Deus. Graças Eu quero a Deus fechar por esse isso. ponto. Vamos Viu, lá. meus irmãos? Vamos fechar aqui o item 2. Eu quero fazer essa observação. Em Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16, o apóstolo Paulo diz, orientando a igreja: seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. É isso que Deus quer de mim e de você. É verdade. Que nós nos esforcemos e busquemos viver mais e mais a essência do amor de Deus entre nós. Podemos continuar, Silas? Vamos lá para frente para terminar esse ponto Isso, logo, né? tópico 1, ponto 3. Esta união é uma verdadeira força. Irmão Ciro, lê para nós. Vamos lá então. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união, conforme o Salmo 133. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu queria fazer uma observação aqui. Olha só. O senhor leu aí, diz que foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, construíram o templo. E detalhe, em 52 dias reconstruíram os muros de Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Humanamente impossível, Mancilos. Primeiro, a boa mão de Deus estava sobre eles. Segundo, uniram as forças. Não quer dizer com isso que entre eles não havia diferenças sociais, culturais, existia. Mas o objetivo era um. Porém, o foco, o objetivo era um. Era um. Queremos realizar aquilo que Deus propôs em nosso coração. Queremos seguir firme, focado no objetivo de Deus para a nossa vida. Irmão Sila, quando a igreja Sim. coloca como objetivo fazer a vontade de Deus, independente do problema, querido, não tem demônio que vai vencer. Não, ok? O senhor pode fazer algum comentário sobre o ponto para nós ir partir para a união, não, é o seguinte, a união, está provado, irmão, que a união, ela cria força. Cria força. Mesmo com poucas pessoas, mas a unido, é como diz o versículo aqui, Eclesiastes 4:12, olha, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Com certeza. É difícil pegar vários cordões, dobrar, puxar. Não tem como, né? Não dá. Não tem como. Não tem como. Fechando esse A ponto, união está aqui. eu quero dizer o seguinte para as irmãs e para os irmãos, para todos que nos ouvem e nos acompanham nesse domingo abençoado. Observe, quando temos união com nossos irmãos em Cristo, sempre temos um ombro amigo. Podemos partilhar nossas experiências uns com os outros. Nos momentos difíceis, podemos dar e receber consolo e apoio. E nos momentos bons, podemos multiplicar a alegria. Vale a pena viver união. Faça a síntese do tópico, por favor. A síntese diz o seguinte: o mistério da Igreja de Cristo, formado pela união entre os judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Aqui já está falando sobre a união dos gentios da igreja. E quando nós analisamos a história da igreja, o quanto ela sofreu ao longo dos séculos, e hoje a igreja está mais vitoriosa do que nunca, o que significa isso? Tudo por causa da união em torno do propósito maior, que é a vontade de Deus. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, vamos para o segundo tópico, que tem como tema: a união entre os judeus está ameaçada. Detalhe, né? Começou muito bem, como diz João Sila, construção do muro, construção do templo, aquela alegria, mas óbvio, no meio da obra, no meio do empreendimento, surgiu alguns problemas que foram causados por causa exatamente da desunião. Vejamos. Ainda não estava estabilizado ainda tudo, né, pastor? Qual era a ameaça? Olha aqui, tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, quais cobravam juros altos, exorbitantes, até mesmo com usura, né?
Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores dos irmãos pobres. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual era o governador, o líder daquela época, e ficou muito enfadado. Só um pouquinho, eu queria fazer uma observação aqui. Observe que, como surgiu esse problema? Todos estavam de mãos dadas, viu, Marcelo? Construindo o muro. Sim. Construindo o muro. De repente, observou-se que os irmãos mais pobres, que estavam construindo o muro, ao lado dos irmãos mais abastados, isso, estavam sendo oprimidos pelos mais ricos. E todos estavam fazendo a mesma coisa. Olha só. Faça alguma observação sobre isso aí. Pastor, olha só. Ele já estava dentro do seu território. Isso. Tinha tudo para dar certo de cara, assim, como realmente depois deu. Acontece que surgiu, ele já estava no ambiente deles, né? Uhum. Já o muro, o templo, a adoração, estava tudo direitinho, terminou o objetivo, mas tinha uma classe desfavorecida, uma classe maior, dominando a maior, isso, pela usura. Olha, pastor, era uma coisa. Então, aqueles irmãos, coitados, eles sofriam mesmo, sofriam. E reclamaram de Neemias, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Isso tinha que acontecer, essa reclamação, para que os judeus, aqueles judeus soberbos, aqueles judeus que eram ricos, eles diminuíssem. Não, nós temos que também submeter à ordem divina e ao nosso governador Neemias. Eu vou ler aqui para ajudar na sua fala, aqui, observe, capítulo 5 de Esdras, diz assim, de Neemias. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para comamos e vivamos. 6. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos. 4. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado. Né? E o versículo 5, no entanto, nós somos da mesma carne, como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eles que sujeitamos nossos filhos, nossas filhas, para serem escravos, né? Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão, em outras palavras. Coisa terrível, né, pastor? O povo estava fazendo uma obra só para o mesmo Deus, porém, cada um tinha um grupo com interesses escusos. Estava no mesmo ambiente. Mas tinha alguém com interesses escusos. Isso acontece hoje. Eu quero fazer uma observação seguinte, observe, em Deuteronômio 23:20, Deus diz, Deus orientando os judeus, ao estranho emprestarás a usura, isto é, aos gentios. Porém, a teu irmão, ao judeu, sim, não emprestarás a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual passas a possuir. Então, era proibido que os judeus emprestassem, viu, meus filhos, a juro exorbitante para os seus irmãos. Então, aqui há digamos assim, observação muito clara. Aqueles judeus ricos estavam quebrando a lei que Deus tinha estabelecido. Vamos dar sequência? 2.2. Como se explica esta grande injustiça? Como se explica? O senhor pode ler para nós? Vamos lá. Letra A. Letra A. Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Então, já está explicado. Falta de amor, né? Falta de amor. Falta de amor. Muito bem. Dessa forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superior a si mesmo, Filipenses 2:3, e que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei lá de Moisés, né? Isso. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Você tem alguma observação a fazer? Pastor, olha, a pior coisa que tem para Deus e para a nossa sociedade mesmo, é alguém crescer em cima de outro. Isso. Alguém aproveitar da fraqueza do outro. Só um pouquinho, lá no mundo... É normal, quase. Agora na igreja é misericórdia. Né? Pois é, isso aqui não tem condições. Alguém crescer em detrimento do seu irmão. Não, mas passar para trás, irmão, aproveitar da fraqueza, da fragilidade do irmão. É igualzinho agora, pastor, essa pandemia, né? Pandemia, né? Quantos empresários estão... Isso é um exemplo grande, isso aí. Sabe, tem muitos empresários que estão fazendo? Eles preferem decretar falência
Porque eles não querem Pagar, dividir o lucro dele lucro, com os seus tal. funcionários. E até empresários crentes, irmão, estão nessa onda, né? Que Deus tenha misericórdia, não vai contribuir. Isso aí não pode acontecer no meio do cristão. Isso aí, irmão, é falta de amor. Falta de amor. E o amor, e quando há falta de amor, há uma insensibilidade. Insensibilidade. Você não tem dó, você não tem compaixão do seu irmão. É o que faltava nesse pessoal aqui. Quer dizer, os irmãos mais ricos, né, em vez, estavam todos no mesmo barco, irmão. Ajudar Estavam o outro. todos no mesmo projeto. Então, nesse momento, o que tem que fazer? Tem que renunciar às suas vaidades, os seus desejos próprios e carregar para o mesmo propósito. É assim na igreja, irmão. verdade. Na igreja nós temos irmãos que têm boas condições financeiras, tem outros que têm condições medianas, outras condições inferiores. Nas horas difíceis, irmão, o que temos que fazer? Socorrer, né, pastor? Temos que socorrer, irmão. Ajudar, dar uma oferta, não é? Entregar o dízimo, entregar a oferta. Porque quando você entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta alçada, como o pastor ensinou na terça-feira passada, você também está ajudando os mais necessitados. Tá. Né? Então, Verdade. infelizmente, tem pessoas que fazem fechar a mão. Que Deus tenha misericórdia. Eu quero fazer uma observação aqui. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,6, diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Eu vou repetir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 6, Paulo ensina, orienta. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Olha só. É pecado. Então, se você tem bens, Deus te abençoou, não é? Então, ajuda o irmão. Se ele vier pedir um dinheiro emprestado, empreste, irmão. Lógico, analisa a situação, empreste. Não é? Se no futuro esse irmão não puder pagar para você, irmão, não perdoa, irmão. Estou certo, Silas? Você perdoa, pastor. Meu Deus. Às vezes tem irmão, tem irmão na igreja, irmão, eu fico indignado, Silas. Crente agiota. Não é, rapaz? Irmão, Aproveitar dentro da igreja, fraqueza irmão, dos outros. irmão, isso é falta de amor, é falta de transformação. Meu irmão, se você tem algum dinheiro e um irmão chega ao seu, me empresta R$1.000. Se você tem condições, vai ver que se você emprestou, irmão, empresta. Mas não cobre juros, né? Não cobre juros nenhum, não, pelo amor de Deus. Não nada, não. Está ajudando seu irmão, ajuda. Aí se depois o irmão, não deu condições, irmão, fala assim, irmão, fique isso como bênção para a sua vida. Pronto, acabou. Será que Olha, está certo assim? a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Irmão. Agora tem irmãozinho que Está fazendo bem. Tem irmãos que levam até o outro ao tribunal, pastor, por causa de R$1.000, Meu R$2.000. Jesus, Que olha. Deus tenha misericórdia, irmão. Misericórdia Nesse dia de pandemia, meus irmãos, vamos vivenciar o verdadeiro amor ágape, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Síntese do tópico 2, por favor. Diga lá a síntese. A injustiça social era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Eu queria fazer uma observação antes desse ponto aqui. Né? Vimos aí os últimos anos da política no Brasil, quanta injustiça social. Sim. Pessoas que se locupletaram, né? Com dinheiro público, enquanto milhões passando necessidade. Isso o que é injustiça social. E Deus não compactua com isso. Absolutamente não. Pai. Né? E dentro da igreja, pior ainda. Vamos ver nesse tempo de crise agora, dessa pandemia, os empresários aproveitando da fragilidade dos doentes, ele não está nem aí para as pessoas morrerem. E esses elementos, querido, esses elementos superfaturando coisa, desviando dinheiro, irmão, de saúde, da vida, tirando a vida dos outros, com sua usura, com seu... Que Deus tenha misericórdia. Olha, meu Deus. Esperamos que nenhum crente ou cristão tenha tal prática, porque se tiver, tem que se converter. Mas um dia há de ajustar a conta com Deus, rapaz. Um dia o Papai do Céu vai chamar a responsabilidade. Vai. Muito bem, minha irmã, meu irmão, passemos para o terceiro tópico. Né? Vamos lá. Neemias cruzou os braços, pastor? Não, ficou incomodado, pastor. Neemias, irmão, chamou a responsabilidade para si, porque o líder, o obreiro, aquele que se preocupa com os outros, não fecha os olhos, nem muito menos ouvido para o clamor dos injustiçados. 3.1, Neemias convocou um grande ajuntamento. Vou ler aqui, mocinho, depois faça um comentário aí. Vai lá. Reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhe, vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. É verdade, Comentário. pastor. Ó, pastor, graças a Deus que eles atenderam, esse pessoal, eles atenderam a fala de Neemias, porque Neemias foi dirigido por Deus. E eles reconheceram, o interessante aqui, eu fico admirado, apesar de eles terem no início
foi pecado mesmo que eles fizeram com seus irmãos, mas depois eles reconheceram. Eles agiram até com humildade. Exatamente. Então quando há uma intervenção divina, irmão, porque Deus é justo, pastor. Deus fez justiça com esse pessoal aí. Então, ele submeteu, falando, realmente, quando Neemias abriu os olhos dele, pastor, Neemias, pela misericórdia de Deus, pela a orientação do Espírito Santo, Neemias abriu os olhos dele, explicou, vamos ver aí, como leu aí, coisa por coisa, né? Olha, os seus irmãos, vocês fizeram isso com os seus irmãos, com usura. Poderia vender seus irmãos para nós? Eu vou ler aqui rapidinho, meus irmãos. Observa aqui, olha que Neemias capítulo 5 diz, versículo 6, ouvindo eu, pois, o seu clamor, estas palavras muito me aborreci. Olha, pastor, claro. Queridas e queridos irmãos, este é o papel do líder, do obreiro, do pastor, daquele que de fato ama as ovelhas, né? Se preocupa. Um dia eu estava aqui, no início da pandemia, chegou um irmão, um pastor, né? Não vou dizer o nome, obviamente, tinha perdido o emprego, estava aqui, veio conversar com o nosso pastor Osival. O pastor Osival ficou, coitado, arrancando os cabelos da cabeça, preocupado com aquele irmão. Eu senti o semblante dele, a preocupação. Ele conduindo aquela situação, falou com a gente, para a gente poder fazer uma vaquinha para ajudar aquele irmão. Foi uma benção. Detalhe, não sei se você lembra dessa história? Lembro. Fizemos essa vaquinha, aí uns 15 dias depois, ou um mês depois, o irmão foi readmitido, voltou para o emprego. Rapaz, fiquei feliz demais. Mas o que eu fiquei mais feliz foi o jeito do pastor tratar a situação, se condoeu. Este é o papel do líder. Se sensibilizou com a situação, né? Neemias fez isso. Aqui, rapidinho, aqui, versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, olha só, repreendi os nobres, os ricos, os magistrados. Ele disse, sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. E o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que Neemias não estava nem lá para patente, para poder econômico, tratou todos iguais, né? Versículo 8, disse-lhe, aí Neemias, viu, era um homem de exemplo. Neemias falou para aqueles nobres que estavam oprimindo os mais fracos, e Neemias citou o seu exemplo. Olha o que Neemias disse, nós resgatamos judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses. Neemias está falando. E vós, outra vez, negociarias vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Versículo 9. Então se calaram e não acharam o que responder. Ele pontuou tudo. Os que estavam fazendo, pontuou, e eles foram se quebrantando. Por quê? Houve quebrantamento. Porque Neemias falava com autoridade. Neemias vivia a essência do amor de Deus na sua vida. Quem vive a essência do amor de Deus na sua vida tem autoridade, tem poder para confrontar aqueles que vivem, né? Que convivem com a injustiça social e vivem na injustiça social. Muito bem. Só a habilidade de Neemias. Neemias não chegou de cara e falou, você vai ter que devolver, assim, como se na marra. Não. Ele colocou, vocês fizeram assim, assado, assim, foi chamou atenção, mostrando a palavra. Mostrando a palavra, e eles foram realmente entendendo o que estavam fazendo. Aí, como diz o versículo 8, no finalzinho, parte C, né, o último. Então se calaram e não acharam o que responder. Respondeu o quê? Estava errado. Vamos continuar. Ainda bem que eles se humilharam, né? 3.2. Neemias fez uma proposta conciliadora. Disse Neemias, deixemos este ganho, restitui-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta, porque também, né, ele e seus auxiliares haviam prestado a juros, não juros exorbitantes. Sim. Porque entre os judeus, conforme a lei, podia se cobrar um pequeno juro para cobrir, né, as diferenças, mas não a usura, que é a coisa exorbitante. Por exemplo, o juro da poupança hoje é 2% ao ano. Né? Então, obviamente, vamos supor, o irmão tem um dinheiro na poupança, ou outro tipo de investimento que dá 3%, 4%, vamos supor, ao mês. Aí você vê o irmão, pede um empréstimo para você, algo emprestado. Você não, eu quero R$2.000 de emprestado, você empresta R$2.000. Em vez de aí você pega aquele R$2.000 e empresta, né? A 10, 15, 20%. Isso é roubo. Roubo é usura. Isso é usura. Usura, pecado. O certo seria, meu irmão, eu tenho um dinheirozinho, está aplicado na poupança, está assim, 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 assim. Você é meu irmão, eu vou te emprestar dinheiro, eu vou cobrar apenas o juro da aplicação. Que a poupança cobra, você cobra. Não, correto? Não, correto. Mas esse negócio, não, meu irmão, é 10%. Irmão, isso é roubo. Meu Deus do céu. Era isso que estava acontecendo na época de Neemias. Neemias, de fato, emprestou, mas ele cobrou o que era normal. Já os ricos, os outros, né? Eles cobraram além do normal, cobraram
além dos além. Era uma verdadeira agiotagem, e Deus condena esse tipo de coisa, viu, irmão? Se por acaso nós estamos aqui nos dirigindo a alguém que tem essa prática, que é crente, tem essa prática, meu irmão, por favor, reveja seus conceitos, volte à palavra de Deus. Aí fora essa prática é perigosa, manda até morte essa Morte, fora, viu? morte. Muito bem. Fechando aqui, ó, essa parte do tópico do item 2, diz assim, ó, em 2 Timóteo 2,24, viu, meus irmãos? Paulo orienta Timóteo dizendo que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Era a qualidade de Neemias. Neemias, né, era o quê? Era manso, equilibrado, sábio, sabia resolver um conflito. Tinha habilidade para conversar com E o que me chama a atenção é que surgiu o problema, ele de imediato, com habilidade, com jeitinho. Eu quero crer que ele orou, Deus me orienta, me dá sabedoria, claro, me dá pastor. discernimento, como eu vou agir. É isso que temos que fazer, minhas irmãs, meu irmão. Você que lidera departamento, você que é pastor, você que é obreira, você que faz algum tipo de obra na igreja, que tem pessoas subordinadas a você, seja sábio, vai tomar uma decisão, ora primeiro, Deus me orienta, me dirige, não deixa eu precipitar, e assim você fazendo, você vai ser vitorioso. Fala, irmão Ciro. O Espírito Santo orientou tanto a Neemias, pastor, que aquele pessoal que é soberbo, que estava pecando com o seu irmão, aproveitando a miséria do seu irmão, eles se humilharam, eles submeteram, eles compreenderam a situação. Compreenderam. E Deus operou ali, deveram tudo. Isso. Eu tenho a impressão, pastor, que a paz reinou ali, A paz reinou aqui, ó. A paz reinou, versículo 12, então restituíram, aqui, ó. E aí restituíram, voltou tudo normal. E no versículo de número 19, Neemias diz, lembra-te de mim, para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Olha aí, a satisfação dele, né, pastor? Ele chegou à conclusão de que, apesar dos percalços, ele cumpriu com a missão, com a obrigação que Deus deu a ele, de ser um servo, né, equilibrado, buscar resolver os conflitos da melhor forma possível. Vamos lá, o senhor pode ler 3.3, a proposta de Neemias foi acatada? Vamos lá. A proposta de Neemias foi acatada. Restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Isso. Faremos assim como dizes, Neemias 5,12. Neemias fez com que jurasse diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Interessante que o versículo 3 aqui que está só uma parte aqui, ó, 3 diz, ó, então responderam, restituir-lhes-emos, detalhe, e nada lhes pediremos. Nada. Depois da orientação do líder, né, Neemias, advertência, né? Tal. Faremos assim, viu, Neemias? Como dizes. Aí vem a parte de Neemias. Então, Neemias diz, então chamei os sacerdotes, Neemias não é bobo. Isso. Vamos botar no papel. Representava os magistrados da lei, Isso, né? Os homens da lei, né? E os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Isto é, chamei os sacerdotes, vem cá, amigos. Vocês prometeram que... agora vamos jurar aqui perante a lei, tá? Quer dizer, ele documentou. Porque a entrega era grande, pastor. Aí entregar casas, isso, vinhas, devolver animais, o que tinha tomado, ia devolver tudo. Então, querido, por que isso ocorreu? Porque, primeiro, Neemias foi um homem dirigido por Deus. Verdade. Porque Neemias submeteu-se à vontade de Deus. Porque Neemias estava revestido da autoridade de Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, quando você tem sob a sua vida a mão de Deus, a graça de Deus, não tenha medo, faça, haja, né? Enfrente o problema e a coisa vai fluir, né, Moacir? Muito bem. E a paz vai reinar. Eu quero fechar esse ponto aqui dizendo o seguinte, em Colossenses 3,13, o apóstolo Paulo diz, orientando a igreja de Colosso, suportai-vos uns aos outros, olha Silas, perdoando-vos uns aos outros, diz Paulo, se alguém ou se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Talvez eu falo, nesta manhã, nós estamos nos dirigindo nesta manhã, pela DEB TV, nessa escola bíblica dominical abençoada, este domingo abençoado, alguém que infelizmente emprestou determinada quantia ou soma para um irmão ou para uma irmã.
E a irmã, o irmão, infelizmente, não conseguiu, digamos assim, honrar o compromisso da devolução. E talvez o irmão ou a irmã que emprestou ficou chateado. Querida, querido, ouça o conselho do apóstolo Paulo para você. Vou ler mais uma vez. Colossenses 3,3. Suportai-vos aos outros, perdoando-vos aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Perdoa, meu irmão. Pastor, é quase uma palavra que o professor está falando. Porque eu tenho a impressão, pastor, que nesse momento de pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitos pagam aluguel e talvez não tem nem dinheiro para pagar aluguel. De repente alguém está até sendo alvo de despejo, ou sendo oprimido, você tem que pagar hoje, amanhã. Olha, irmão, se porventura tiver alguém que está nos ouvindo, ou na igreja, membro da igreja, que tiver com essa situação, tanto de um lado como do outro, vamos reconsiderar o momento. Aqui, ó, eu falo o seguinte, quando o líder ou qualquer irmão está na direção de Deus, irmãos, barreiras, conflitos e outros problemas são conduzidos para o bem de todos da igreja. Isso. Viu, Lucila? É importante, você que é empresário cristão, servo de Deus, serva do Senhor, não é? Eu sei que não é fácil. Não. A pandemia, né? O lucro, a coisa toda, você que tem imóvel alugado, como disse o irmão, vamos ter calma, irmão, vamos ter calma. Não haja nas emoções, no calor da emoção. Ora a Deus, ajude o seu irmão, né? E se porventura o irmão ou a irmã lhe prejudicou em alguma coisa, querido, não vai para a justiça não, irmão. Diga, Deus, cuida dele. Deus é justo. Me dá graça, Senhor. Vai para o juiz Deus. Isso. Deus é o juiz. Foi isso que Neemias se propôs para os irmãos. E quando assim fazer, minhas irmãs e meus irmãos, a bênção vem sobre a nossa vida. É verdade. É isso, parceiro. Você pode fazer a síntese do top, por favor? A síntese, olha, a convocação do Neemias para a conciliação. Quer dizer, ele convocou o povo. Fez aquele grande ajuntamento. Como se fosse uma assembleia. Fulano, apontando assim um por um. Muito bem. Último tópico. Isso. A paz voltou a reinar entre os judeus. Que maravilha, pastor. Aí, velho. Que maravilha, né, irmão? Como é que não volta, a diferença, né? Quando Deus está na frente, não tem demônio que resiste, não. Vamos lá. 4.1. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser o quê? Tratado com muita diligência. O senhor pode ler para nós esse ponto aí? Tá, vamos lá então. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, isso aqui está bem acentuado, pastor, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave, isso aí. Vamos parar um pouquinho aqui, ó. Quando o líder do povo for ignorante, misericórdia, desinteressado, negligente, o resultado pode ser o quê? Isso é uma catastrófico, é grave. E tem acontecido isso, tem muitos obreiros que não têm sabedoria no trato com a coisa. Não pede a Deus direção. Não pede, pede a direção. Isso. E faz a coisa atabalhoada, irmão, e vem problema. Quer evitar o problema na sua liderança, na sua gestão? Consulta primeiramente a Deus, submeta-se à palavra e ao Espírito Santo, e Deus vai te dar vitória. Continue a leitura, por favor. Então diz a leitura assim, ó, faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Muito bem. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Vamos parar mais um pouquinho aqui, isso aqui está bom demais. Vamos lá. Eu vou destacar aqui, Sila, aqui, ó, manter a boa ordem na igreja. O que tem que fazer? Ter humildade. Sim, primeiramente. Porque igreja tem problema. Igreja não é um clube santo, não, viu? Igreja tem problema. Tem pessoas, não tem pessoas. De todo jeito. Então nós temos que saber lidar com os problemas, com equilíbrio, não é? Às vezes não dá muito ouvido a certas conversas. É verdade, pastor. Deixa. Fermentação, o pessoal fermentando, né? Surgiu um problema, em vez de querer logo de supetão resolver, vai orar, meu irmão, peça a direção de Deus, ora pelaquela pessoa ou por aqueles que estão com problemas. É assim que faz, não é? E outra coisa, imparcialidade. Um detalhe aqui que me chama a atenção aqui, Sila, sabedoria. Isso. Tiago, na epístola, em sua epístola diz, se alguém tem falta de sabedoria para lidar com as situações diversas, peça a Deus. Peça a Deus, pronto, é tão simples, parece. Você vai ter sabedoria para dirimir os conflitos, resolver os problemas, né? Vai ter a direção de Deus de como agir, de como parar, de como adiantar ou recuar. Peça a Deus. Continue lendo.
Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Muito bem. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje, e isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Você quer fazer uma observação? Pastor, é o seguinte, olha, na igreja, como o irmão falou, ela é formada por pessoas. Pessoas. E todos nós temos nossos erros. Problema. Todos nós temos nosso probleminha. Temos aquele dia que não amanhece bem, a falta de emprego, um problema familiar, um filho doente, uma doença. Conflito de interesse, né? Um conflito de interesse também, de interesse. Aí, às vezes, vai contar a situação para o líder, e o líder, como diz lá anteriormente, ele é desinteressado. O que é isso, pastor? Não, tem que se interessar pela ovelha, o líder. Agora, interessar não quer dizer que o líder vai arrancar as coisas da cabeça. Não. Vai orar. Orar, Né? Vai aconselhar. Eu aprendi uma coisa assim, pela misericórdia de Deus, por 25 anos eu dirigi igrejas pequenas, né? Enfrentei muitas situações adversas, e foi um aprendizado para mim. Uma das coisas que eu mais aprendi foi o quê? A não se precipitar. Isso. Ouviu um problema, surgiu uma situação, surgiu uma crise. Primeiro passo, Senhor, o que fazer diante desse problema? Me dá a direção, Senhor, me orienta, Senhor. Porque a tendência humana, Silas, é o quê? Partir para cima. Quer resolver como diz logo. o nordestino, é se avexar. Quer resolver logo. Não faça isso, meu irmão. Você que é pastor, obreiro, líder, né? Quem vos fala, quem está vos falando aqui, são dois irmãos que têm experiência, cabelo branco nós temos. Ele tem experiência de liderança, eu tenho experiência de liderança, tanto pastoral como na área secular. Queridas e querido, surgiu um problema? Vai orar. Deus, me dá sabedoria. Eu quero crer que Neemias fez isso. Pastor, Senhor, me orienta. Isso. Entendi, pastor. E na hora da resolução do conflito, mantenha conectado com o Espírito Santo, me dá sabedoria nas palavras, discernimento, não é isso, pastor? E há interesse do Espírito Santo, pastor. Há interesse de Deus resolver a situação. Isso. Olha, pastor, o líder que anda com o Espírito Santo, a sua administração, ela se torna fácil, se torna leve, tranquila, e o nome de Deus é glorificado. Pastor, uma cena feita, né? Contando a história que, numa reunião aí, vocês da diretoria, parece, diretoria, né? Surgiu um problema, da convenção, parece, surgiu um problema muito difícil de resolver. E o problema se alastrou, de repente ele deu a ideia, gente, vamos para casa, vamos descansar, amanhã nós voltamos e retornamos a lidar com esse problema. É uma estratégia, irmão. Esfriou os ânimos, vai orar, né? Aí o Espírito Santo vai dar direcionamento, as pessoas vão ser desarmadas emocionalmente. Aí no outro dia, irmão, é outro dia. Refletiu mais um pouquinho. Tá onde, agora, Silas, esse tipo de experiência só se adquire no meio da luta. Na vivência, né? Na vivência. Muito bem. Silas, eu vou deixar ainda uma observação aqui nesse ponto 1, tópico 4, dizendo o seguinte, irmãos, escute, queridas e queridos irmãos, a igreja, nestes últimos dias, viu, Silas, precisa urgentemente de ministros, de lideranças, que conduza o rebanho do Senhor à união e uniformidade, para que a obra de Deus seja edificada e muitas vidas possam ser salvas. Jesus foi claro, né? Se vos amardes uns aos outros, o mundo vai ver em vocês este amor. E vendo este amor, as pessoas vão querer se aproximar de vocês. Então que nós líderes, seja qual for a liderança que você tiver, que você seja um exemplo de equilíbrio, de sensatez, de sabedoria, mas acima de tudo, de humildade. Isso. E assim fazendo, a coisa vai fluir, né? Não procurar só seus interesses, interesse próprio, né, pastor? Arrogância. Deus não gosta disso. Meu pastor, como é que um líder desse, uma pessoa vai ser abençoada? Não tem como, pastor. Arrogante. Você só viu os seus próprios... O Neemias não viu só os seus interesses. Isso. Ele viu o interesse da coletividade. Interessante, não, Sila. Neemias ele era o governador. Ele era um líder ali. Ele tinha autoridade do rei para fazer aquilo. Ele podia chegar ali, mano, e falar duro mesmo, né? Falar, duro, olha, vou tomar e tal. Ele fez isso? Vai treinar, absolutamente. Ele foi com jeito, né? Lógico, ele orou, pediu direção. Assim somos nós. Explicou direitinho a situação de cada um, né?
Interessante, como eu disse na lição passada, o livro de Neemias hoje é um dos livros mais lidos, mais estudados pelos líderes, porque é um manual de liderança, viu? Como lidar com o conflito. Silas, vamos para 4.2, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Vou ler aqui. Bem-aventurados pacificadores, foi Jesus quem disse. Então, problemas voltados, relacionais, conflitos de interesse, impasse entre pessoas, ou relações interpessoais, esse conflito tem que ser tratado de forma o quê? Carinhosa, com equilíbrio, com jeito, né? Letra A desunião representa uma obra da carne. Você pode ler para nós aí? A desunião representa uma obra da carne. Isso. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Muito bem. Né, pastor? A obra da carne aí quer dizer coisa da natureza humana. A Bíblia é clara, queridos, em dizer em Efésios 5:2, né, que as obras da carne, ela leva as pessoas o quê? A ira, o ódio, o rancor, ao ressentimento, não é? E essas coisas entristecem o Espírito Santo, como está em Efésios 4:30, né? Letra B. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Pastor? Aqui, ó, andai em amor, como em Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Irmão Cílio, é com o senhor. Pastor, olha, Jesus, quando líder, Jesus deu um exemplo, irmão, de líder amoroso, humilde, carinhoso, porém, o detalhe, sem perder a autoridade. Muito bem. Porque não adianta você ser humilde. Perder o equilíbrio. Mas ele agiu com autoridade também, quando era necessário. Silas, e agir com autoridade, ser um líder que age com autoridade, significa dizer, agir na hora certa, do jeito certo, não é? E conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. Porque a autoridade aqui não é ser um ditador. A autoridade aqui é o que? As pessoas vêem no seu líder alguém de Deus. Que soluciona o problema, que aceita o diálogo, né, pastor? Dialogar, falar, conversar. Então, estamos vendo aí que os problemas, né, para que a paz volte a reinar entre nós, primeiro, temos que resolver os problemas de desunião. Letra B. Letra C. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz da igreja. Sila, eu fico preocupada, minhas irmãs, meus irmãos, com dissensões, discórdias, divisões no meio da igreja. Eu fico triste quando eu vejo a mídia, falo, porque a igreja X, a igreja A, pastor B, está na justiça. Querido, isso é coisa do capeta. Vamos fazer de tudo para resolver os problemas, os conflitos entre nós mesmos. E Paulo foi claro. Um irmão levar outro ao tribunal. Isso fala de coisas espirituais. Sim. Então nós temos que fazer tudo. Nós, como cristãos, como crentes, servos de Deus, temos que mostrar para este mundo que nós somos um povo, apesar das nossas diferenças, de personalidade, etc., mas temos um só foco, que é Deus. O senhor pode fazer as suas observações sobre esse item 2? Todo esse item 2 aqui, pastor, a pessoa que tem interesse próprio, interesse pelo poder, interesse para crescer, em detrimento dos outros, Deus não está nesse negócio. Gente, nós somos crentes na igreja, nós temos também ver o interesse dos irmãos, o interesse comum, irmão. Como é que eu vou, E outra coisa, irmão, conversar, tá vendo como aquele irmão é? Você está fermentando, pastor. Nós temos fermentação, vai causar conflito mais ainda nós na comunidade. Nós temos que fazer um papel de bombeiro, irmão, pagar fogo, né? Pegar fogo, isso mesmo. Não o fogo do Espírito Santo, não, fogo estranho, né? Fogo estranho. Fogo estranho. Quando há o fogo do Espírito Santo, reina paz, reina harmonia. Mas quando é fogo estranho, irmão, o trem complica, né? O senhor disse uma coisa muito certa, irmão Silas. A gente tem a tendência de fazer certos comentários, assim, pejorativos às vezes, né? Fermenta, pastor. Queridas e queridos, uma das coisas que mantém a união no grupo é você falar pouco e ouvir mais. Porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, muito bem, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Sabedoria. Então, é o segredo. Se queremos paz, se queremos união,
se queremos harmonia no meio da igreja, precisamos, obviamente, tratar os problemas. Sim, mas tratar com sabedoria, com equilíbrio, com sensatez. Não pela força humana. Não pela força. Mas primeiro, qual o primeiro passo? Surgiu um problema, um motim, uma briga, uma desavença, questões diversas. Sim. Aí o pastor, o obreiro, o líder, né, é informado. O primeiro passo que ele tem que fazer, eu faço isso, é orar. Deus, me orienta. Isso, pai. Me dá direção sobre esse negócio, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, trabalha os corações dessas pessoas, Senhor. Vai fazendo a obra. Você vai orar. Ora para Deus dê sabedoria e ora para que o Espírito Santo já trabalhe os corações das pessoas que, obviamente, estão em conflitos. Você acha que o Neemias não fez isso? Ah, com certeza. Aí o que ocorre? E aí vai analisando de ti. Marca uma reunião. Isso depois, você orou, até jejuma por aquele problema. E aí na reunião, de forma, né, espiritual, equilibrada, sensata, prudente, busca, né, colocar a situação, mostrando a necessidade de todos se unirem, porque estão no mesmo barco. E assim fazendo, meus irmãos, com a graça de Deus, a coisa vai caminhar, os problemas vão ser resolvidos e a bênção vai reinar. Certinho, moceira? Certinho. Queridas irmãs e irmãos, estamos chegando ao término de mais uma lição abençoada neste domingo. Eu quero concluir a minha fala dizendo o seguinte: na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, depois versículo 21 ao 27, o apóstolo Paulo, vocês sabem que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha diversos problemas. Um dos piores problemas, os principais problemas, era a desunião, conflito de interesse. E Paulo ensinou aquela igreja sobre a unidade, né, fazendo uma comparação. Ele diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, diz Paulo, portanto, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, diz Paulo, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Paulo continua: e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Deus, diz Paulo, assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Portanto, diz Paulo, se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E aí Paulo dirige-se à igreja: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Queridos irmãos, queridas irmãs, não podemos ser cristãos isolados dos outros. Não podemos cumprir a nossa missão na vida separados da igreja, alheios à igreja. Devemos estar em comunhão com os irmãos para exercer nossos dons através do amor e do serviço. Eu quero aqui concluir a minha fala neste domingo abençoado dizendo para todos: vivamos em união, se esforce. Eu sei que não é fácil, mas com a graça de Deus, né, com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós vamos crescer mais e mais, unidos para a glória de Deus. Irmão Silas, é com o senhor. Irmãos, na igreja, nós temos que... o comentarista aqui no seu subsídio de vida cristã, ele fala uma coisa importante, fala sobre o trabalho com equipe, como se fosse uma equipe. Equipe. Se um membro da equipe discorda, e faz ali fermenta, aquela equipe não anda, pastor. Já pensou, não há rendimento no trabalho. Já pensou, não existe. Se o dedo mindinho é cortado, o membro fora da equipe vai trazer problema sério para o corpo, não vai? Vai trazer problema sério para o corpo. Assim também é a igreja. É a igreja, pastor. Então nós temos que viver. Quando o Espírito Santo age na igreja,
quando os conflitos são desfeitos, pastor, a prosperidade, a paz, a tranquilidade em tudo. Olha, e Deus vai operar no Espírito Santo. E a igreja, e nós vamos ver os milagres, vamos ver a prosperidade. Tanto material como espiritual. O povo age assim. Como diz a Bíblia, aonde a união, Deus ordena a bênção. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, vamos nos esforçar. Eu louvo a Deus, eu vou ser franco com o senhor. Eu louvo a Deus, porque o nosso ministério, o ADEB, é um ministério que se esforça para preservar a união proposta por Jesus Cristo. Desde o nosso pastor, né, até os mais humildes. Aqui não tem esse negócio. Aqui está aí irmão Silas, que é o pioneiro aqui dessa obra. Nós vemos aqui o seguinte: cada um tem o seu papel, ninguém aqui é tratado melhor do que o outro, pelo nosso pastor. Né? Aqui o que dita não é o poder econômico, não é o poder social, nem muito menos o poder cultural. O que dita aqui, querido, é o poder do Espírito Santo agir nos corações. Não Silas. Graças a Deus, então, por mais um tempo dessa lição, irmãos. E vamos viver unidos, né, irmãos? A união é tão boa para a gente, né? Confraternização. E nesse tempo de pandemia, pastor, muita gente está desesperada, a opressão, oprimido, né? Isso. Sempre precisa um ombro amigo, uma conversa, um conselho, né, pastor? Então, há necessidade disso aqui, irmão. Bem, irmão, graças a Deus por mais um. Esse irmão tem um comentário. Eu queria só falar o seguinte, irmãs, irmãos, como diz o irmão Ciro, falou, nesse tempo de pandemia, irmão, já que nós não podemos nos abraçar, não podemos apertar a mão, pega o seu telefone, meu. Isso. Liga para aquele seu parente, aquele seu irmão, aquele seu vizinho, aquela irmã, diga, Deus te ama, dá um alô, demonstre o seu amor, o seu carinho. Aquele irmão que faz tempo, né, Monsiro, que você não conversa. Conversa com ele, tá. Bom, por favor, irmão, faça isso. Dá um luzinho, Minha irmã, se você tem alguma diferença com outra irmã, pelo amor de Deus, para com isso, irmã. Pastor, ela fez isso, deixa para lá, perdoa, irmão. Vamos viver unido, porque lá no céu só entra gente unida, em nome de Jesus. Lá no céu não tem grupinho, não tem grupinho não. Lá no céu tem grupinho não. Não tem panelinha não. Cuidado. Sim, pastor, obrigado. Então, bom, graças a Deus por essa lição. Domingo que vem nós vamos estudar a lição número 9, que tem por título Como vencer as oposições à obra de Deus. E essa é uma lição boa. Irmão, leia essa lição em casa, para que no próximo domingo os irmãos venham degustar essa palavra maravilhosa em nome de Jesus. Então, assim nós terminamos o nosso trabalho. Quero agradecer a todos os nossos irmãos, aqueles que nos ouviram, estiveram conosco, e venha para a escola dominical. Não deixe de frequentar a escola dominical, que você vai crescer espiritualmente, você está meditando na palavra de Deus. Muito bem. Pastor Isidro. Ok, queridas irmãs, queridos irmãos, que estão nos assistindo, que participaram dessa EBD, pela ADEB TV, quero dizer para vocês, olha, hoje à noite, a partir de 18 horas, aquele culto abençoado, irmão. Verdade. Culto, uma oração pelos enfermos, palavra de edificação, de consolação, palavra de fé, de esperança, né? Venha para a igreja, se você puder vir, venha, tem um lugarzinho marcado para você aqui. Isso. Se quiser trazer alguém, traga, porque aqui é a igreja, aqui dessa igreja, você sempre vai encontrar uma palavra de ânimo, de fé, de esperança. Traga. Então, à noite, a partir das 18 horas, não? Que Deus abençoe a todas e a todos, tenham um domingo abençoado, e vamos orar, né? Vamos orar. Pastor, já dá a bênção apostólica, para encerrar o trabalho da escola dominical. Maravilha. Senhor, nós te agradecemos por esses minutos que passamos aqui, ministrando a tua palavra, nesse domingo abençoado. Pai, abençoe cada um dos irmãos em seus lares, Pai querido. Abençoe também aqueles que estão nos leitos dos hospitais, restaurando-nos a saúde, os aniversariantes, abençoa cada um, ó Deus querido. Abençoe toda a nossa igreja, o culto da noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. ADEB, há 60 anos, conservando a chama pentecostal. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Até a próxima.